Boa noite, galera. Meu nome é Gabriela Mendes e o nosso livro na live de hoje é com o livro Pega a Visão, de Rick Chester. Já estamos aí ao vivo. O Instagram vai informando para vocês, vai informando para todo mundo. Vamos convidar a galera para assistir agora. Clica no aviãozinho aí, gente. Desembola, clica nesse aviãozinho e envia para uns 10 amigos seus. Já tô aqui convidando os meus amigos também para assistir a nossa live. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente dos últimos. Né? Esse mês, que é Setembro Amarelo, a gente tem falado de alguns assuntos, já convidei um monte de gente. Vamos lá. Já mandei o convite para um monte de gente. Boa noite, Kátia! Estamos esperando o pessoal que vai entrando aí. Hoje o nosso livro na live é esse aqui, gente, ó. O livro na live de hoje é Pega a Visão, do Rick Chester. Olha, meu professor mais estiloso do mundo tá online. Muito obrigada por estar aqui, Claudio Miro. Valeu, Sol. Obrigada. Vamos lá, gente. Ui. Vocês já sabem do esquema, né? Tem que clicar no aviãozinho aí, ó. Esse aviãozinho que tem aí embaixo. Convidar as pessoas para assistir, tá? Ó, vocês já sabem que eu falo algumas coisas antes de entrar no assunto do livro aqui. Primeiro, quero agradecer muitíssimo. Ai, que lindo! Obrigada, Claudio Miro. Quero agradecer muitíssimo a presença de todo mundo que tá aqui hoje, quem vai assistir hoje. Enfim, quem tem assistido as lives depois, porque tem tido um alcance bem legal. Muita gente, às vezes, não pode assistir ao vivo, mas assiste depois, né, gente? Fica gravado, então assiste depois. E é muito legal ver que a mensagem alcança as pessoas, pode ajudar. Principalmente porque muitas pessoas têm esse preconceito de dizerem: ah, eu não consigo ler tanto, eu não gosto tanto de livros assim. E aí eu consigo vir aqui trazer para vocês um conteúdo, destrinchar o livro, fazer com que você tenha acesso ao conteúdo mesmo antes de ler. Então, para mim é bem legal. E bem legal depois ver o número de visualizações crescendo tanto, tá? Nesse mês de Setembro Amarelo, a gente falou já da trilogia de Augusto Cury sobre ansiedade, o que foi muito legal. Assim, ficou muito óbvio o quanto que as pessoas precisam que isso seja falado, seja dito. As pessoas gostam desse conteúdo, precisam. Às vezes não é nem que gosta, é que precisa muito desse conteúdo, precisa resgatar, né, esse autocuidado, assim, e tem sido bem legal. Então, muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Você que começou a me seguir recentemente, que veio por causa das indicações, veio porque alguém te convidou e falou: ah, assiste o vídeo daquela menina lá sobre ansiedade e tal, muito legal. Muito obrigada por estarem aqui, beleza? Então hoje a gente vai falar de um livro um pouco diferente da temática dos outros três, mas eu escolhi esse livro aqui, gente, para falar bem verdade, eu finalizei esse livro ontem, a leitura desse livro ontem. Deixa eu até, antes de falar do livro, tá vendo esses post-its? Eu não sei se dá pra enxergar aqui. Tem esses post-its aqui, ó, tá laranja, não sei se dá pra ver, amarelo. Isso aqui é uma técnica de leitura, que eu vou falar pra vocês como é que foi. Eu tava testando, descobri que no meu caso funciona um pouco diferente. A namorada do Thiago Nigro, a Camila, ela gosta muito de ler e ela colocou essa dica lá no perfil dela um dia desses, que ela separa os livros, quando ela quer terminar um livro muito rápido, ela separa os livros assim, de 25 em 25 páginas, e aí ela marca com post-it, aí cada dia ela lê um montinho desse. É como se no mesmo dia ela fosse, assim, 3 dias ela fosse finalizar a leitura, entendeu? Aí eu até testei, marquei também, mas vou ser muito sincera pra vocês, e se eu sempre defendi, vou falar aqui. Eu acredito muito mais em qualidade e quantidade, então não adianta eu vir aqui e dizer pra vocês: ah, eu leio um livro por semana. Não leio, gente. Às vezes sim, tem semana que a gente consegue ler um livro rapidinho, a leitura assim flui, você termina um livro em 2, 3, 4 dias e aí já vai pro próximo e tal, mas essa pressão de que você tem que ler um livro por mês, você tem que ler um livro por semana no mínimo, isso aí só afasta as pessoas do mundo da leitura, porque te deixa se cobrando.
né? Teve uma pessoa que me perguntou assim: ah, eu não consigo ler esse tanto que você lê. Muitos livros que eu já indiquei aqui pra vocês, eu não li agora. Não ache que eu leio o livro durante uma semana, na semana seguinte eu tô trazendo ele pra live. Às vezes eu já li esse livro há 2, 3 anos, mas ele é muito bom e aí eu quis indicar, entendeu? Então, esse ano eu já li uns 10 livros. Se você for ver, tem muita gente que lê, tem gente que lê um livro por semana, leria muito mais do que eu, mas isso não é o principal é a qualidade da sua leitura, é que você possa aprender alguma coisa nova com os livros que você lê, ou que você realmente consiga relaxar, descansar, tome gosto, né, pela coisa. Não adianta chegar aqui e falar, você tem que ler um tanto, não, escolhe um livro legal e passe um tempo com ele, entendeu? Leia devagar, leia no seu ritmo. O que importa é a gente incentivar isso. Não precisa ter essa pressa, não. E aí eu testei a técnica dela de dividir a leitura assim em blocos. Pra mim não funcionou, porque tem dia que eu tô muito cansada, eu vou ler 2, 3 páginas. Tem dia que eu tô mega animada, vou ler um monte, entendeu? Então, eu queria muito poder contar pra vocês que funcionou. Pra mim não funcionou, não. Mas aí eu vi os posts e vou falar isso, pessoal. Às vezes funciona pra você ler uma quantidade de páginas específicas por dia, ou funciona pra você separar 15 minutos por dia pra leitura. Eu já até indiquei isso aqui uma vez nos stories. A convite da Nube, até do Performance Coach, eu indiquei. Então tá bom, né? Já 6 minutos já de live. Quem tinha que apertar no aviãozinho já apertou. Se você quiser, você vai convidando seus amigos aí que vai ser legal. Vamos falar logo do livro. Esse livro aqui, olha a capa dele, que linda. É uma capa verde, maravilhosa. Com a arte aqui, é o próprio rosto do Rick. E pega a visão, verás que um filho teu não foge à luta. Se você não conhece Rick Chester, deixa eu te falar. Ele é o cara do vídeo da água. O Rick Chester é aquele cara que em 2018, né? Acho que é 2017 para 2018. Não, 2017. Ele gravou um vídeo na praia de Copacabana ensinando como que as pessoas poderiam vender água. E aí ele explica lá que com 10 reais, você começa com 10 reais, vai vender água na praia e no final do dia ele vai dando passo a passo, né? De você vender, separar o lucro, comprar mais mercadoria, vender de novo, pagar o dinheiro para quem te emprestou e no final do dia você levanta uma grana. E esse vídeo foi muito legal, porque ele, no final ele fala assim: agora, se você vai me falar que vender água não é pra você, o problema não é a crise, porque a crise não tá fora, a crise tá dentro de você. E aí o vídeo dele virou viral, né? O vídeo dele viralizou, chegou na mão do meu querido Flávio Augusto. Já falei numa live aqui, quando eu falei do Geração de Valor, que eu gosto mais dele. E aí o Flávio viu esse vídeo, quis conhecer o Rick e acabou que se tornaram muito próximos. Ele virou um mentor pro Rick Chester e algumas coisas foram acontecendo por conta desse vídeo. Se abriu as portas para ele e ele pôde sair pelo Brasil inteiro e pelo mundo falando de empreendedorismo. Só que esse cara, gente, é brasileiraço. Eu já assistia, eu gosto do conteúdo dele, mas assim, eu vou falar pra vocês que a energia do Rick é muito alta. Então é aquela pessoa que você tá assim, meio triste, meio pra baixo, você assiste um vídeo dele e você fica empolgado, porque o cara tem a energia lá em cima, sabe? Ele é mega animado, ele é super empolgado, então você vê ele falando alguma coisa, você fala, não, vamos, entendeu? Alta energia. Só que o problema é que ele me deixa elétrica, então eu não assisto todo dia não, pra ser bem sincera. Mas o conteúdo do Rick é muito bom e ele tem vídeos semanais no aplicativo de Geração de Valor. Um dia eu vou tirar o dia só pra falar desse aplicativo aqui, que é bem legal. Mas, enfim, o Rick produziu conteúdo e agora ele faz palestra e tal. E o livro dele eu ainda não tinha lido. Comprei na quarentena, agora. Comprei esse livro na quarentena. Sim, Glecinar, ele é mineiraço. Eu não sabia, achei que ele era carioca, descobri lendo o livro. Deixa eu contar a história desse cara pra vocês. Então, beleza, vamos lá. Esse cara fez o vídeo aos 40 anos de idade, bombou e por conta da internet, nessas horas que bom que existe internet, ele conseguiu conhecer pessoas muito influentes, fazer contatos, e o que ele já tinha de ideia, o que ele carregava dentro dele, que é um espírito de empreendedorismo, que é essa coisa de ter garra, de se superar, de ir atrás, de fazer as coisas acontecerem, ele pode sair espalhando isso aí pelo mundo, e até pelo mundo. E no Brasil, eu ia falar que até em Harvard ele já foi palestrar. Mas olha a história desse cara. Esse cara é um mineiro, de família tradicional, pai que faz de tudo, mãe que faz de tudo, sabe? E quando o Rick era criança ainda, aconteceu um episódio na vida deles que foi muito significativo. A mãe dele teve um derrame. E aí ela ficou internada por 1 ano em tratamento, aquela coisa toda, a família com medo de saber se, né, com medo de perder ou não a mãe. E eles sempre criaram muito
uma conexão familiar que ele reforça muito no livro, que é de ser uma família muito unida, sabe? Eles são pau para toda obra. E o pai dele falava muito com eles assim, olha, vocês têm que estar prontos para se vocês perderem ou não a mãe de vocês. E eu achei muito legal e muito marcante porque ele mostra, ele fala com isso tanto que é importante a família na nossa vida, sabe? Na família, na vida de um empreendedor, na jornada de um empreendedor, construir uma rede de apoio, né? E aí, acabou que a mãe dele tudo ficou bem, ela saiu do hospital e tal, reclamava sempre de uma... Isso é legal, olha só, ela sempre reclamou de uma dor de cabeça, mas eles não queriam ir no hospital de novo, com receio de ser algo ainda pior. Sabe aquela coisa de enquanto você está aqui comigo, eu quero curtir esse momento, porque eu tenho medo de te perder depois? Era muito isso, dá muito essa impressão. E aí eles descobriram, depois de muitos anos, que na verdade o médico tinha deixado um bisturi na cirurgia na cabeça dela. Gente, vocês têm noção disso? A mulher conviveu anos e anos com um bisturi na cabeça. É por isso que ela sentia dor, entendeu? E aí as pessoas ficam falando assim, há profissionais e profissionais, porque na minha humilde opinião, um médico que é capaz de esquecer um bisturi na cabeça de uma pessoa, ele não tá muito bem não, né, gente? Mas enfim... Eles mesmo com essa dificuldade, eles vão se superando e tal. E o Rick, ele é muito povão, sabe? Quando ele conheceu o Flávio falou pra ele o seguinte: você é aquela pessoa que consegue conversar com a classe A e com a classe D. E é muito fácil. Porque a linguagem dele é muito acessível. Ele consegue se colocar no meio das pessoas. Tanto que, gente, já falei de Flávio Augusto aqui. Se você não sabe quem é o Flávio Augusto, o cara é dono de um time de futebol nos Estados Unidos e tem uma mansão em Orlando maravilhosa, entendeu? O cara é bilionário. E o Rick Chester tem a linguagem que o Flávio curte, de conversar. Tudo bem que o Flávio também teve uma origem muito humilde, né? Como a do Rick. Mas eu falo assim, a linguagem dele é muito acessível. E ele vai falando isso no livro. Então ele começa a te contar. E esse livro, gente, olha, a edição desse livro é maravilhosa. A capa dele é verde. Eu até queria ter uma blusa do Brasil. Procurei, mas eu não tenho. Próxima Copa do Mundo, preciso arrumar uma blusa aqui do Brasil bonitinha, porque eu não tenho. Queria ter vindo dar caráter aqui. A capa é verde, escrita em amarelo. E dentro, aqui não dá pra ver por causa da luz. Mas assim, as letras são em verde também. O livro foi todo planejado pra ter muito isso. Olha essa página. Ele é muito brasileirão, sabe? É um livro bem brasileirão, assim. Olha essa frase: eu sou o resultado do não que eu dei a todos os nãos que me deram. Ele vai contar de algumas experiências. E é muito legal porque ele fala, por exemplo, dos casamentos que ele já teve que deu errado. E ele não põe a culpa nas ex-esposas em hora nenhuma. O cara assume a culpa de tudo que ele já fez. E por que não deu errado? Ele fala assim, não, peraí, deu errado porque eu não observei o meu erro, eu não corrigi o meu erro e eu permaneci nele. Mas elas me marcaram. E ele elogia muito elas. E é muito legal, porque ele vai citando e vai falando o que cada uma delas representou na vida dele. E ele mesmo fala, embora eu tenha errado em algumas coisas que fez com que eu perdesse aqueles relacionamentos, eu consegui aprender muito com elas e essas mulheres são incríveis. E dá nome e sobrenome para as mulheres, gente. Isso aqui é raridade, tá? Eu já li alguns outros livros de biografia e os caras... Assim, eu li mais de homens, assim, eu nunca li os livros de mulheres que eu já li, de mulheres de sucesso, geralmente elas continuam casadas. Mas os homens, eles às vezes não fazem isso, sabe? É como se ignorasse que aquela mulher esteve na vida dele. E o Rick não, o Rick, ele deixa muito claro o tanto que elas contribuíram para o crescimento dele, é muito legal. Ele aqui em Minas, ele já se envolveu em política e em quadrilha de junina, tá? Se eu falo que ele se envolveu em quadrilha, eu me comprometendo aqui. Ele se envolveu em quadrilha de festa junina. Acho que tem o Arraial de Belô, né? Que costuma ter todo ano, esse ano não teve. Mas que eles fazem, são aquelas quadrilhas profissionais e tal. E o Rick dançava nessas quadrilhas, ele gostava muito. Ele já se envolveu com representação como se fosse representação de bairro na parte da política. Só que aí é muito legal que ele faz uma análise de que ele só percebeu que essas coisas sugavam muito da energia dele, mas que não davam de volta. Então ele viveu muita parte da vida
sustentando sonhos alheios, mas sem receber sustentação para os deles, sabe? E é muito legal isso, porque quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Eu venho aqui, gente, assim, tem muita gente que fala assim pra mim, Gabi, você fala bem, Gabi, você tinha que fazer isso mais vezes. Desde quando eu tinha blog, já me falavam pra eu vir mais pra internet. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hoje eu faço isso aqui como um prazer, um hobby, né? Eu até falei disso no artigo que eu postei no LinkedIn semana passada. Por quê? Porque eu gosto muito de ler, então vim aqui compartilhar um pouco do que eu leio com vocês e esses ensinamentos, pra mim, me faz muito bem. Mas se fosse pra eu fazer isso como uma obrigação, uma coisa que me sugasse, que eu não tivesse tempo pra investir no meu próprio projeto, porque a minha fonte de renda vem de outro projeto, eu ia estar sustentando um monte de sonhos alheios sem investir em mim. E isso não faz bem. E isso cai naquele assunto que a gente tem falado há 3 semanas, que é o cuidado de nós. A necessidade de um certo equilíbrio, de você se priorizar. Às vezes é ter até mesmo um certo egoísmo, de falar, não, eu sou a minha prioridade. Porque não adianta você só investir no sonho dos outros, só investir no sonho dos outros e você não faz nada. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas passam 10 anos da vida dela nesse ritmo. E aí um belo dia ela fala assim, chega, não posso mais fazer isso, eu tenho que cuidar da minha vida. E ela vira as costas para as pessoas. E aí ela demora muito mais. Por quê? A mentalidade é que... Por que lá na minha bio tá escrito vamos crescer juntos? Porque eu não posso ser hipócrita em vir aqui e dizer que eu tô interessada em ver todos vocês crescerem simplesmente. Não, eu tô interessada em vir aqui e compartilhar uma coisa que eu gosto, um conteúdo, fazer contatos e crescer também. Entendeu? Então, eu olho vocês e olho pra mim também. E tem que ser assim, entendeu? E ele fala que ele demorou 30 anos pra aprender isso. Esse livro aqui é a jornada de um cara de mais de 40 anos, que ele vai contar as várias vezes em que ele deu murro em ponta de faca mesmo. E como que ele finalmente parou e falou assim, gente, preciso assumir o controle da minha vida. Porque ele tinha muito conteúdo, o cara veio de uma família... Porque dinheiro, gente, pobreza não é só dinheiro. Tem gente que tem pobreza de caráter, pobreza moral. E a família dele não era isso. A família dele é aquele tipo de família que eu li o livro e eu fiquei com vontade de conhecer a família dele. Na verdade, vou dizer pra vocês que no ano passado, na Feira do Empreendedor que o Sebrae faz, o Rick veio pra palestrar. Eu cheguei 2 horas antes, crente que eu ia conseguir entrar na palestra dele, fiquei 2 horas na fila e não teve ingresso pra mim. Porque o cara lota onde ele vai, porque a linguagem dele é a linguagem de povão, é a linguagem que parecia que eu leio o livro, esse livro você lê, parece que ele tá sentado do seu lado contando a história pra você, entendeu? E falando de coisas que a gente conhece, porque quantos de vocês que estão aqui agora, semana passada eu fiz umas pesquisas aqui de quem me segue, mas a maioria das pessoas aqui eu conheço ou já tive algum tipo de contato, assim. Quantos de vocês que estão aqui conhecem pessoas que vendem coisas na rua, que vendem água na rua, que vendem bala na rua, que vivem essa rotina de assim, ganha dinheiro, não sabe o que faz? Porque ele fala disso, ele fala que tem gente que vai vender água na rua e ganha R$200 no dia, mas não sabe para onde esse dinheiro foi. E que a missão dele é exatamente fazer com que essas pessoas acordem o gigante que tem dentro delas para que elas possam empreender de verdade, fazer acontecer, entendeu? Olha isso aqui, ó. De nada adianta clamar por centenas de mudanças se você mesmo não faz o básico. E não adianta mesmo. Não adianta você... você tá aqui nessa live. Hoje a gente vai tentar acabar pelo menos 10 para as 10 a live de hoje. Porque hoje começa um desafio do Nigro, do Thiago Nigro, sobre o legado. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui, assim como eu, gosta de assistir os desafios dele. Principalmente porque geralmente é 5 horas da manhã. E dessa vez ele vai fazer 9 horas da noite. Então a gente vai estar lá assistindo também. Deve bater o 100k provavelmente. Mas não adianta a gente ficar só absorvendo esse conteúdo e ficar falando... meio que esperando que o universo mude a sua vida se você não faz nem o básico, sabe? É aquela pessoa que fala assim, eu tô desempregada, eu queria tanto trabalhar, mas da segunda-feira, 11 horas da manhã, ela ainda tá dentro de casa, ao invés de sair pra ir procurar trabalho. Gabi, mas hoje em dia as pessoas não vão mais na rua procurar trabalho, elas publicam o currículo na internet. Tá bom, mas o que você tá te fazendo de diferente, então, para que através da internet o seu currículo seja percebido de uma forma diferente? Sabe? Não faz nem o básico. E tá cheio de exemplo aí pra gente aprender. Mas o problema é que as pessoas não fazem, né, gente? Olha esse trecho aqui. Ele vai falando sobre
Tem uma passagem que ele fala aqui sobre ser servente de pedreiro. E ele fala assim, as pessoas, elas falam para as pessoas estudarem, se formar, fazer uma faculdade, para você ser médico, advogado, um doutor, né? Mas elas nunca vão falar assim, estuda para ser servente de pedreiro. E aí ele fala que o pai dele falou para ele assim uma vez, filho, você não tem que se preocupar com isso, porque é uma profissão muito honrada, muito honesta. E é uma profissão que sustenta várias famílias nesse país inteiro. O que seria de nós sem os serventes de pedreiro? O que seria de nós? Eu tô aqui nesse apartamento aqui, ó. Se não tivesse alguém para trabalhar nessa construção, a gente não tava aqui. Eu não ia ter jeito. Ele fala isso, que não é menos digno, que não é uma profissão menos digna do que ser advogado, né? Que é uma profissão, mas que é uma profissão totalmente digna. E ele ainda coloca assim, ó, um médico pode consertar uma perna, mas não levanta uma parede. E é verdade, né? A gente tem que ter, cada um tem seu espaço, cada um... O Rick é muito disso, de falar que cada um tem seu espaço, que você tem que respeitar sim, que o outro tem valor sim, mas que a gente tem que acordar o gigante que tá dentro de nós. Ele fala sobre a questão de ele querer ser sempre uma referência, sabe? De que ele tinha uma liderança natural. Já falei aqui pra vocês algumas vezes sobre liderança. Existem aqueles líderes que é assim, eu perguntei na semana passada se você já lidera ou se você está se preparando, e aí eu tive uma resposta muito legal que depois vai virar um post. A pessoa me respondeu assim, olha, eu já sou líder, eu já tenho a posição de líder, mas eu não sei fazer isso. Tem aquelas pessoas que são impostas, então, por um cargo que elas assumem, ou porque de repente herdaram a empresa da família, ou abriram um negócio e aí elas são muito boas na parte técnica, mas elas nunca lideraram antes. E tem aquelas pessoas que exercem uma liderança natural. Geralmente essa liderança natural são aquelas pessoas que na escola, quando elas começam a falar, todo mundo para. Vai juntando o grupinho querendo ouvir, sabe? Que no trabalho ela tem uma voz que quando ela fala, ela incentiva todo mundo quer ir junto com ela. São lideranças naturais. E o Rick sempre teve isso. Mesmo quando ele morava na comunidade, ele sempre teve isso. E ele fala que ele acabava querendo se tornar uma referência para as pessoas, mas ele não sabia era calibrar o que ele precisava fazer para que ser uma referência para as pessoas também representasse crescimento para ele, né? Essa frase aqui é muito marcante no livro. Ele fala assim, ó, aquele que não se fortalece enfraquece a energia do fortalecido. Quando você tá com uma pessoa que é muito para baixo, vou dar o exemplo pelas últimas lives que a gente fez sobre ansiedade, sabe, gente? Eu falo muito disso, pra mim é muito natural, no meio de uma conversa, se a pessoa começa a me falar algumas coisas, eu ia entrando nessas questões emocionais e falando pra ela, olha, talvez é questão de inteligência emocional, a gente tem que saber lidar bem com as nossas emoções e tal, porque isso é uma coisa que mudou minha vida, então eu sempre falo disso pras pessoas. E aí eu lembro que eu já escutei assim, que isso não existe não. Emoção, você tá cansado? Você tá achando que você tá estressado? Vai viajar que você resolve o seu problema. Às vezes sim, pra mim também viajar me relaxa bastante. Mas às vezes não, é uma coisa muito mais profunda. E aí, acaba que essas pessoas que elas não fortalecem a mente delas, elas têm uma mente muito pequena, um raciocínio muito raso da vida humana mesmo, elas enfraquecem até quem tá fortalecido, né? Ele fala isso, ele fala que aquela pessoa que não se fortalece, ou seja, aquela pessoa que ela não busca se superar, aprender com os próprios erros, crescer, ser hoje melhor do que ela era ontem, ela acaba enfraquecendo a energia de quem tá forte do lado dela. Por quê? Se você convive... Isso aqui, vocês já devem ter ouvido isso aí várias vezes sendo dito nessa internet. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não é exatamente 5, talvez, mas assim, se você passa muito tempo no mesmo ambiente, você vai se tornar como eles, né? Tem uma que eu gosto mais que fala assim, se você está sentado numa mesa onde você é o mais inteligente daquela mesa, já passou da hora de você levantar. Por quê? Porque a gente tem que estar no meio de um ambiente de pessoas que nos fazem crescer, né? E se você tá no meio de pessoas que só sugam a sua energia, que só te põem pra baixo, que só reclamam das coisas, você acaba, mesmo sendo uma pessoa forte, por não se fortalecer pra vencer isso, você vai se enfraquecendo. E se o que tá ali no comando na liderança daquele grupo também não se fortalece, até os que estão fortes abaixo dele também acabam se enfraquecendo, porque ele influencia, entendeu? Então é aí disso que vem que o fortalecido se fortalece para continuar fortalecendo o próximo também. Aí tem a frase do vídeo, né? Se vender água não é pra você, então no seu caso a crise não tá no país, mas sim dentro de você, porque quem quer dar um jeito, gente.
tem um negócio aqui muito legal. Ele fala assim que todo mundo tem que ter a sua própria caixa de isopor. Em que sentido? Vou falar o sentido que eu interpretei, né? A gente hoje tá aqui, eu tô aqui fazendo live na internet, aqui. Se o dono do Instagram resolver que ele vai cortar essa função, pronto, não tem mais jeito. Ah, mas você pode fazer em outras plataformas, beleza, mas as pessoas que hoje eu estou alcançando através do Instagram não vou alcançar mais. Se amanhã, ele dá esse exemplo, se amanhã o Brasil virar uma Coreia do Norte, eu não sei se vocês sabem, mas o acesso à internet lá na Coreia do Norte não existe, né? E aí, se virar uma Coreia do Norte, muita gente que vive a vida baseada na internet não sabe como fazer de outra forma. Não sabe como viver de outra forma. Não sabe de onde produzir de outra forma. Uma coisa que eu tenho carregado como preocupação há uns bons meses, vou colocar aí pelo menos de 2 anos pra cá, é que eu acredito naquela ideia de que você não pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Que ter só uma fonte de receita não é uma boa ideia. Que a gente tem que ter mais fontes de receita, porque a gente não sabe as mudanças que o mundo vão passar, né? Que o mundo vai passar. Mas, quando ele fala de cada pessoa ter sua caixa de isopor, é saber qual que é a sua raiz e pra onde você pode ir se tudo der errado. A gente escuta muita gente falando que você tem que ser otimista, que você tem que pensar positivamente, good vibes, entendeu? Tal. Só que assim, ele é muito realista, eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto. Ele é muito brasileiro. Esse cara é brasileiraço, entendeu? Ele é muito brasileiro, ele entende que aqui no Brasil, mesmo hora que tá tudo bem, de repente o negócio degringola, que dá tudo errado. E ele fala assim, se tudo der errado, você vai fazer como? Aí é que ele revela a força mental que tá dentro dele. O Rick é uma pessoa com uma inteligência emocional diferenciada, porque ele tem força aqui dentro, ó. A força mental dele tá aqui dentro, porque ele fala o seguinte, ó, hoje eu tenho um monte de seguidor, hoje eu faço palestra pelo país inteiro, até pelo mundo, mas se der tudo errado e a internet acabar, eu sei exatamente onde está minha caixa de isopor e onde eu compro água pra eu ir pra rua vender, passar fome eu não vou passar. Eu achei muito legal isso. Hoje, gente, eu vou dizer pra vocês que hoje eu penso assim, tá bom, eu direto tenho esse tipo de reflexão. Gabi, se tudo, eu falo comigo mesma, se tudo der errado hoje na sua vida e você precisar ir pro mercado de novo, não der pra empreender, o que você vai poder fazer, o que você pode fazer, como você vai se posicionar diante do mercado para que você seja vista como profissional e não perca suas, né, a sua fonte de renda. E eu vou tendo um monte de ideias. Por quê? Porque eu sei qual que é a minha caixa de isopor. Eu conheço quais são as minhas forças. Eu me esforço em descobrir quais são os meus pontos de melhoria para eu trabalhar neles. Entendeu? E o Rick fala disso. Ele fala de uma grande lição que ele teve pra vida, que é identificar onde deu errado, descobrir o erro, corrigir, voltar atrás, corrigir o erro pra poder seguir em diante. O problema é que as pessoas vão passando por cima. Elas erram e passam por cima. Elas erram e passam por cima. Elas não querem aprender, elas não querem encarar aqui. Poxa, já tô no meu 3º casamento. O que eu tô fazendo de errado? Será que sempre o problema é do outro? Ou será que é você que comete sempre o mesmo erro todas as vezes? Poxa, toda vez que eu tenho uma amizade nova, essa pessoa fica na minha vida 1 ano e ela vai embora. Por que o ciclo se repete? O ciclo se repete porque tem alguma coisa que você está errando que você não está corrigindo. Aí vem as pessoas defensoras dizer assim, não, mas aí você está colocando culpa na vida das pessoas. Sim, na semana passada eu mesma falei que era ruim carregar uma culpa, que a gente não pode ficar carregando isso. Mas a questão é que é o seguinte, assumir responsabilidade é diferente de carregar culpa, né? Se eu assumo a responsabilidade pelo que me acontece, falo assim, hoje eu estou exatamente onde eu me coloquei, então eu posso analisar o que eu fiz de bom e que me trouxe até aqui e o que eu fiz de ruim e que me impediu de ir mais adiante, para que eu possa corrigir as coisas ruins e potencializar as coisas boas. Então eu assumi a responsabilidade dos meus atos, que é o que o Rick fala nesse livro. Ele refaz as reflexões dele dizendo o seguinte, o que eu precisei, gente, foi passar 40 anos, ele falando, foi passar 40 anos quebrando a cabeça, aprendendo um monte de coisa, mas sem saber como aplicar, tendo dentro de mim uma força que eu não colocava para fora, deixando o meu gigante adormecido para uma hora falar, chega, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho que assumir o controle da minha vida e mudar a história. E foi isso que ele fez, entendeu? Foi isso que o Rick fez. E aí ele vai contar aqui pra gente desse pensamento, ele vai contar de como que tudo começou,
de como que ele reconheceu o Flávio Augusto, de como que ele foi fazendo as primeiras palestras, de como que na areia de Copacabana, ele, quando todos os vendedores estavam descansando em plena segunda-feira, no feriado dos ambulantes, ele estava ralando. Quando todo mundo ia embora 2, 3 horas da tarde, ele ficava até às 6, 7. Quando todo mundo ficava pensando, horário de verão, eu vou embora 4 horas da tarde, tô cansado. Ele falava, não, horário de verão, vai ter gente que vai vir pra praia depois do trabalho, vai ser o melhor momento pra eu vender água. Ele ia vender água. O cara carregava uma caixa de 68 quilos nas costas, 68 quilos de água nas costas, pra poder vender água em Copacabana. Então a gente não tá falando de um empreendedor de palco, não. Sabe? Essa galera bonitinha que tá aí hoje fazendo um monte de coisa na internet vendendo pra você que é fácil. É só vir com um discurso pronto, com uma fala bonita, bem arrumado, posudo, alguns com excesso de uso de palavrões que eu nem sei se eles falam tanto assim na vida, mas vem assim, sabe? Coach de palco, eu sou empreendedor de palco, vai te falar de empreendedorismo, mas nunca teve que empreender, o cara nunca vendeu nada na vida, o cara não sabe o que é passar dificuldade às vezes, porque nasceu numa família maravilhosa, entendeu? E não, o Rick não, a gente vai ler o livro do Rick e vai ver uma pessoa que é da raça, entendeu? Que é da raça, mesmo. Vamos lá, ele vai falando aqui, olha isso aqui, gente, ó. Ele fala das pessoas que são iludidas com dinheiro. Nossa, meu sonho é ganhar meu primeiro milhão, meu sonho é ganhar meu primeiro milhão. Essas pessoas que entram em tudo quanto é pirâmide, que escuta hoje, não, você entra aqui nesse negócio, é fácil. Ó, eu já vi isso acontecer com Bolsa de Valores, conheço pessoas, tá? Conheço pessoas que foram trabalhar com marketing multinível, deslumbradas, falando, não, você acessa o site, vai lá, faz 3 anúncios no dia, de repente cai R$1.000 na sua conta. Eu já fui em reunião de clube de investimentos em Bitcoin, que te vendem assim, não, você põe aqui R$250. R$250, lá no final você vai ganhar 5 milhões, 5 mil por mês, é 5 mil garantido, entendeu? Eles vendem uma coisa muito fácil e aí muita gente cai nessa lábia e fica deslumbrado com o dinheiro. Mas olha esse trecho do livro, vou ler pra vocês, olha isso aqui. Eles se iludem porque eles pedem e só pensam em ter coisas, né? A pessoa quer ter 1 milhão para esbanjar para os outros. Vive em função de um público. Ela não sabe o que fazer. Ela vai viver para prestar contas da sociedade. Ou seja, a pessoa vive querendo dinheiro só para ostentar, só para mostrar para os outros. Um celular top, um carro top. Não tem grana para pagar o IPTU da casa, o IPVA do carro, mas quer morar no melhor. Entendeu? É isso. E gente assim critica gente como eu, que é a favor de morar de aluguel. É gente assim que não tem grana para pagar a prestação do apartamento, mas quer ter um apartamento, um carro do ano, só anda de iPhone, o último lançamento, só usa iPhone, o último lançamento, só usa roupa de marca, vive uma vida de ostentação. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela não tem nem assunto, porque ela não sabe falar. Ela investe muito em ter coisas para mostrar para os outros, mas não nela, entendeu? Aí olha isso aqui. Na verdade, essa pessoa deve parar e pensar, peraí, se eu tenho 1 milhão, desse 1 milhão eu preciso fazer 2. Como é que eu vou fazer? O raciocínio dele é sempre assim, olha, não adianta eu ter hoje. O que eu tenho hoje eu tenho que saber administrar muito bem para eu continuar crescendo e para eu manter, né? Que ele aprendeu depois. E o cara já fazia isso vendendo água. Ele ganhava R$10, dividia em 3 partes para ser. Uma parte para ele continuar investindo no negócio, outra parte para segurança dele, para o futuro, e a terceira parte é que ele realmente gastava. E ele ensinava isso pra galera na praia, pros outros vendedores ambulantes. Aí ele coloca assim, eu não tô dizendo que essa pessoa não pode crescer, mas ele poderia andar em um carro. E se a pessoa tivesse 1 milhão e quisesse andar numa Ferrari, por exemplo, se ela tem 1 milhão, ele poderia andar em um carro de 100 mil e usar 400 mil para investir nele mesmo, para fazer desse primeiro milhão virar 2 milhões. Olha que legal. Se você pegar toda a riqueza do planeta e distribuir em partes iguais para todos os seres humanos do mundo, em pouquíssimo tempo ela volta para as mesmas mãos. Porque ninguém fica rico pelo que ganha, mas pela maneira como usa o dinheiro. O que determina o milionário não é a quantidade que ele tem no bolso, mas o que ele vai fazer com o que ele tem no bolso. Que isso, hein? Eu coloquei hoje um post falando que faltam 100 dias pro ano acabar e eu coloquei assim, 100 possibilidades, né? 100 oportunidades, o que você vai fazer com isso? Vai ter gente que nos mesmos 100 dias, eu vou te dizer que nos próximos 100 dias vai ter milionário nascendo no mundo.
Vai ter pessoas ficando milionárias, vai ter pessoas talvez ficando bilionárias, vai ter gente lançando um produto novo, um serviço novo, aproveitando a ocasião. Vai ter gente que, agora que as lojas voltaram a abrir, vão conseguir vender e recuperar tudo que elas perderam ao longo do ano. Sabe por quê? Isso aqui, ó, que elas vão colocar isso aqui para pensar. Elas vão usar a nossa caixa maravilhosa, que é o nosso cérebro, nossa máquina pensante, e vão fazer com que os próximos 100 dias sejam 100 dias de sucesso, de crescimento, de vitória. Mas vão ter outras pessoas que vão passar os próximos 100 dias e na virada do ano elas vão dizer: não fiz nada esse ano, né? Nossa, tomara que 2021 seja melhor. Ah, mas fazer o quê, né? Foi difícil pra todo mundo. Sabe? Você conhece gente assim, né? Eu conheço gente assim. Gente que na virada do ano quer sair abraçando. Ah, esse ano provavelmente a gente não vai poder abraçar, né? Mas que quer sair abraçando todo mundo, desejando um feliz ano novo, mas que nada muda. Ela deseja que a vida mude pra você, que a vida mude para todos nós, mas ela mesma não muda. Porque o problema não é dinheiro, o problema é uma mentalidade pobre. A gente tem que desenvolver uma mentalidade rica, uma mentalidade de sucesso. Você quer ser um bom líder? Pense como um bom líder. Busque saber como um bom líder pensa e ajuste os seus pensamentos a isso. Que você já vai ter muito mais sucesso do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas está querendo ser operacional. Ela está querendo fazer. Ela não está preocupada em si. Quando você se preocupa em ser, você se torna uma pessoa interessante. Você se torna uma pessoa de sucesso. E aí filho. Aí ninguém te para, né? E ele vai falar disso do livro. Ele fala sobre não ter topo. Olha essa frase, gente. Eu tô levando uma escada, pois se eu chegar ao topo, quero descobrir o que há acima do topo. É como se a meta não existe. Como é que era a frase da Dilma? A gente não vai pôr meta e quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. A verdade é o seguinte. Às vezes você coloca pra sua vida que você quer ganhar X. Vou dar meu exemplo. Quando eu tinha 14 anos, eu já queria trabalhar. Mas com 14 anos, eu imaginava assim, vou pegar um estágio, né? A prefeitura às vezes dava algumas vagas de estágio. Vou pegar um estágio de 4 horas. Na época, eu vou ganhar uns R$200. Tá. Tava pra fazer 16 anos. Poxa, vou trabalhar na Asprom. Eu trabalhei na Asprom, que é de menor aprendiz, né? Lá eu já consegui ganhar um salário mínimo. Poxa, não tava esperando, vou ganhar um salário mínimo. Quando eu cheguei nesse salário, eu falei assim, tem que pensar num salário que eu quero ganhar. Quando eu sair da Asprom, eu quero chegar em X. Eu cheguei em X. Quando eu cheguei nesse X, já era pouco pra mim. Eu falei, não, isso aqui tá pouco. Eu tenho que pensar em outra coisa. O X pra mim virou 3X. Quando eu cheguei no 3X era pouco. Porque a gente chega na meta, chega no topo e a gente vislumbra que pode chegar além, que tem uma coisa a mais. Sempre tem alguma coisa a mais. Então nunca ache que você já tá pronto. Você não tá pronto, você tem algo a mais. Eu vou falar de um exemplo aqui. Minha tia tá aí me assistindo, que eu sempre cito aqui. Vocês deviam procurar o perfil dela, gente. Perfil dela, cadê? Só pra me falar o nome certinho, porque senão eu erro aqui tudo. Solange Fernandes Makeup. Tá aí, ela deixou um comentário aí. Ela é maquiadora sensacional. Ela tem uma tatuagem de um número 2. E uma vez eu não sabia porque ela tinha feito essa tatuagem. Eu perguntei pra ela assim, por que você tem essa tatuagem número 2? O que é 2? Vai saber, né? Cada pessoa tem um significado pra tatuagem que ela fez. E ela me falou assim, é pra eu me lembrar que eu não sou o número 1 no que eu faço. Mas eu também não sou a última no que eu faço. Eu posso ser a segunda melhor. Aí eu falei assim, mas segunda melhor, ser a segunda melhor é tipo aceitar prêmio de consolação. Não gosto de disputar, vou aceitar o segundo lugar mesmo. Ela não. É porque se eu considero que eu sou só a melhor no que eu faço, eu não vou querer me qualificar, não vou querer estudar, não vou querer aprender nada novo, porque eu vou achar que não existe. Que pra quê? Não tem ninguém na minha frente, eu já sou muito boa no que eu faço. Eu vou me encher de uma vaidade e de um orgulho que não me permite crescer. Então isso aqui, pra ela, né, o significado que ela deu pra tatuagem, é que me faz lembrar que eu sou o número 2. Que tem alguém por aí que é muito melhor do que eu. E o que eu preciso fazer é trabalhar muito, é me esforçar muito, é buscar aprender, é crescer e me desenvolver para eu chegar o mais perto possível dessa pessoa. Isso é muito legal, gente. Isso é de uma riqueza mental sensacional, porque te faz pensar assim, poxa, eu não sou a pior das criaturas. Eu não vou ficar aqui com discurso de vítima, não vou. Mas eu também não vou me encher de um
um orgulho, de uma vaidade que me impeça de crescer. Eu sempre tenho uma coisa nova para aprender com alguém. Entendeu? E o Rick, quando ele fala disso, de levar uma escada pro topo, ele fala, né? É nesse sentido. Aí, beleza. Ele vai lá e começa a fazer um monte de palestras no país inteiro. Tem o apoio do Flávio Augusto, que dá uma orientação bacana pra ele, que, né, que acompanha, que acredita no potencial do cara, que dá espaço pro cara. Foi um dos únicos vídeos que não foram produzidos pelo próprio Geração de Valor, mas que foram postados nos canais oficiais de Geração de Valor, porque ele gostou tanto da mensagem que ele fez isso, né? Ele, enfim, teve um potencial gigantesco para ajudar o Rick a crescer na internet, vamos colocar assim. E aí, de repente, esse cara, vou dizer pra vocês do jeito que ele mesmo fala aqui. De repente, esse mineiro, favelado, preto, que não fez faculdade, tá indo palestrar em Harvard. Desse jeito ele fala. Gente, ele tinha tudo pra assim, por sofrer preconceito mesmo, porque a gente sabe que sofre. Um cara que sofreu muito, um cara que já levou muito, né, muita pancada da vida. Mas ele mostrou a força mental que tinha dentro dele, a garra, a gana. E o cara vai palestrar em Harvard. E é muito legal porque ele conta que quando ele entrou no avião, o piloto avisou para toda a tripulação que estava indo Rick Chester dentro daquele voo. Ai, gente, é tão lindo que eu tenho que achar aqui para eu ler para vocês, porque é muito legal. Esse eu acho que eu não marquei exatamente do jeito que tá escrito aqui. Deixa eu ver. Ele entra naquele voo. Aqui, ó. Nesse voo está presente Rick Chester, que está indo palestrar em Harvard, em nome de todo o povo brasileiro. Eu chorei com o livro, eu me emocionei, porque a gente sente uma energia que é como se a gente estivesse lá mesmo, como se ele estivesse carregando a gente junto, sabe? Porque ele faz questão de mostrar a garra do povo brasileiro, que aqui a gente tem um monte de dificuldade, que a gente sabe que o governo ele deveria fazer muito mais do que faz, e eu não estou aqui defendendo ou acusando nenhum partido, não é isso, eu estou dizendo a real, pelo tanto que o nosso país arrecada em impostos, pela riqueza natural que a gente tem, por toda a grandeza que o Brasil representa, era para nós sermos o melhor país do mundo, porque o que planta aqui nasce, o povo daqui é o povo, quando a gente fala de jeitinho brasileiro, infelizmente fala de um jeito assim, nossa, lá, fulano tal, vai com jeitinho brasileiro, mas vocês já pararam para pensar que aqui no Brasil as pessoas desenvolvem coisas que parece que ninguém em outro lugar do mundo pensou? Porque aqui é na pressão, a gente tem que dar um jeito e fazer acontecer, e faz, entendeu? Esses dias eu estava conversando com um amigo que viajou para Manaus, e aí ele estava contando que lá uma vez ele foi tirar foto com alguns animais, né, numa parte lá do Pantanal. E que aí você tira foto com o bicho preguiça, tira foto com jiboia e tal. E aí que ele perguntou, esses animais, eles são criados aqui, vocês já criam eles desde filhotes, para eles ficarem tão dóceis? E aí a resposta surpreendeu, que no meu caso eu achei um absurdo, mas enfim, eu só para dar um exemplo aqui. Que eles falaram assim, não, esses animais a gente pega aí na mata, no dia das fotos, e daí um remédio que passa para eles ficarem calminhos aqui, entrar e conseguir tirar fotos sem agredir ninguém e tal. Aí eu tenho dois pensamentos sobre isso. O primeiro é poxa, sacanagem, não devia fazer isso com os animais, e eu sempre vou defender que não faça isso com os animais, jamais mesmo, tá? Sou amante da natureza, eu nunca falaria para fazer isso. Mas aí outro ponto que eu queria que eu tô levantando aqui com vocês é o seguinte. De onde que saiu um dia o cara acordou e pensou assim, preciso ganhar dinheiro, vem um monte de turista pra cá, eu vou entrar no meio do mato, eu vou pegar uma jiboia, que tem um potencial pra me matar, né? É um bicho perigoso. Eu vou pegar uma jiboia, vou aplicar uma injeção nela e vou deixar ela dopada pra tirar foto com o turista e eu ganhar dinheiro. Entendeu? Quantos outros negócios não existem espalhados pelo nosso país de pessoas que você fica assim, gente, eu nunca pensei nisso antes, como que eles pensaram? O nosso povo tem uma força muito grande, mas a gente usa do jeito errado. E o Rick, ele fala disso, esse gigante adormecido, né?
A Kátia colocou, o Brasil tem um problema histórico e cultural que as pessoas não têm vontade de resolver, infelizmente. E é verdade. Por quê? Mesmo com tanta grandeza, mesmo com tantas possibilidades, a gente dorme esse gigante dentro de nós. Em 2012, nós tivemos a Revolução dos 20 centavos. Vocês lembram dela? Vocês lembram da Revolução dos 20 centavos? Anunciou-se que a passagem ia aumentar. E o que saiu? O que a gente fez? A gente tava lá no meio. Então, vou falar. Nós fomos pra rua protestar, e aí o discurso era, o gigante acordou, a gente não vai mais aceitar esse governo desse jeito, a gente não vai mais aceitar essa política bagunçada, tem que fazer alguma coisa pelo nosso país, chega de ficar aumentando as coisas assim, e tal, e no país inteiro as pessoas foram em massa pras ruas. E lotamos Antônio Carlos aqui em BH, né, Avenida Antônio Carlos, Avenida Cristiano Machado, as praças, a Avenida Paulista em São Paulo, as praias no Rio de Janeiro, aquela galerona, aquele gigante tinha acordado. Parecia que assim, meu Deus, pro mundo inteiro, a superpotência que é o Brasil despertou e o mundo vai ver quem é o Brasil agora. Muita gente que eu tô falando isso aqui, você nem se lembrava que isso aconteceu. Porque, na verdade, o gigante só deu uma espreguiçadinha e dormiu de novo. A gente aceitou mais do mesmo de novo e continua calado, permanece calado, aceitando um monte de coisa e sendo pessoas fracas em nossa própria, sabe? Sendo pessoas que aceitam qualquer coisa, que não se esforçam em resolver esse problema histórico e cultural aí, que não entendem que esse gigante que tá dentro da gente precisa despertar. Precisa despertar. Sim, Kátia. Foi um dia só, mas fui. E as pessoas, elas não se despertam pra isso, elas se calam. E aí começou até, enfim, né? Não vou entrar nesse assunto de política aqui não, mas queria dizer isso pra vocês. E aí o Rick, ele fala assim, por que o livro é tão brasileiro? Por que tem uma frase do hino aqui na capa? Verás que um filho teu não foge à luta. Eu acho que eu não tinha ainda parado pra pensar no hino brasileiro com tanta força quanto o Rick fala. Que dessa força. E ele fala assim, o hino brasileiro é maravilhoso, gente. O hino brasileiro, ele reflete perfeitamente como é que é o nosso povo que tem um berço esplêndido para se deitar, o nosso povo que é guerreiro e que é forte, que não vai fugir à luta, que vai acordar esse gigante, que vai viver e vai vencer e vai mostrar para todo mundo que é forte sim, e que consegue sim, e que pode viver né? Ele ressalta valores como família, respeito, amor, crescimento, sucesso, ideia real de prosperidade, que não tem a ver com dinheiro, é muito mais amplo que isso. E essa é a visão que ele passa no livro. O pega a visão do Rick pega essa visão, você é forte, você é grande, tem um gigante dentro de você que precisa despertar para que você assuma o controle da sua vida e possa crescer de verdade, crescer e fazer os outros crescerem também, cumprir a sua missão aqui, porque você não tá aqui de passagem, você é águia, e águia às vezes, águia nem consegue andar com outras águias, porque ela é tão fantástica, que ela anda nas alturas, é um animal sensacional, e ele fala isso, mas muitos de nós estamos acostumados a ser pardal, quer andar no montinho, quer comer, quer voar baixinho, quer aceitar qualquer coisinha, entendeu? Não quer despertar para a possibilidade de um mundo que se abre aos nossos olhos. Eu sei que algumas reflexões, eu vou dizer que no livro dele até que não, é um livro de leitura muito fácil, muito rápida, muito gostoso de ler, você vai lendo as histórias dele, é meio que biográfico mesmo. É um cara que você se sente assim, muito próximo dele, então vale muito a pena ler, você pega essa visão mesmo com ele. Mas eu vou dizer assim, eu sei que alguns livros ou alguns conteúdos, eles te tiram da zona de conforto, mas você precisa entender que você só vai crescer se você sair dela mesmo. Não tem conforto na zona de conforto. Falando de águia, as águias, quando elas vão trocar a pelagem, né, a penugem, as penas. É isso, as penas. Quando elas vão trocar as penas, elas vão para um lugar alto e escolhem um local na montanha que seja parecido com uma caverna. E com o próprio bico, elas arrancam as penas. Elas mesmo se depenam, elas se machucam para que possa nascer uma pelagem mais nova e mais bonita.
Nem o próprio animal. Olha como é que a natureza é sensacional. A natureza deixa óbvio, deixa claro. O próprio animal entende que para que ele seja melhor, ele precisa aceitar passar pelo processo de sofrimento, pelo processo que é um pouco doloroso. Ela precisa olhar para ela mesma e ver o que tem que mudar nela para que ela possa evoluir. E você aí assistindo essa live pensando assim, ah não, ela tá falando do livro, vou procurar esse livro pra ler. Não, já falou ali? Vou ler não. Ah, não, curso? Não, vou fazer isso não. Ah, o ano já acabou, nós já estamos em setembro, pra que eu vou preocupar? Vou fazer nada não, Gabriela. Aí você não pode falar que a crise, o problema é a crise. Não, o problema tá dentro de você. O problema é que você não aceita que existe uma possibilidade de algo novo, sabe? O problema é que você... É isso. O problema maior tá dentro da gente. O problema maior tá dentro da gente. Quando a gente muda a nossa mente, acabou, gente. Ninguém te prende mais. É como uma gaiola. Quando você abre, se você criou o passarinho todo, o tempo todo dentro daquela gaiola, às vezes ele não sabe voar. E se ele sair pra voar, ele vai morrer de fome, porque ele não foi adaptado a isso. O problema é que nós não somos passarinhos, mas vivemos presos em gaiolas. E a gente se convence de que nós somos só aquilo mesmo, de que pau que nasce torto morre torto, de que quem nasceu pobre vai morrer pobre, de que ser rico é uma coisa ruim, de que eu não nasci para ser líder mesmo, eu não sei lidar com pessoas, de que eu não vou empreender não porque isso é muito arriscado. A única coisa que eu posso te dizer é que quando você escolhe ser medíocre, você só está dando chance para que outras pessoas cresçam ainda mais, ainda mais. Porque assim, eu não vou parar o meu crescimento porque tem alguém do meu lado que não quer crescer. Eu tô indo embora, entendeu? Há muitos anos eu escutei o seguinte, olha, eu vou crescer na vida, e eu vou crescer na vida, eu vou crescer na vida, e sobre isso, foi essa a fala, sobre os meus problemas eu vou passar como um rolo compressor, porque eu vou vencer na vida. E a pessoa ainda falou assim, eu vou querer levar todo mundo comigo. Mas se alguém quiser ficar pra trás, eu cresço, depois eu volto e puxo a pessoa. Mas aí falou assim, era no sentido de assim, opa, peraí, gente, parou aqui, reconectou agora. Ele falou no sentido de assim, eu não vou parar o meu crescimento, eu não vou parar porque tem gente medíocre do meu lado. Então não se impeça de crescer, vai embora. Você tá querendo, eu já falei um monte de coisa de emoção aqui, você acha que precisa parar e conversar com um profissional sobre as suas emoções? Ou não, você quer procurar um coach, você quer fazer um acompanhamento com um coach diferente, com um terapeuta? Não, não é isso não, Gabi, eu quero bater papo um dia com você. Me chama aí, a gente conversa, vamos falar disso. Não, eu quero agora tirar minha ideia do papel e fazer acontecer de verdade. Eu quero empreender, bora, vamos. Não, Gabi, eu quero assumir de fato a minha posição como líder e eu quero fazer com que a minha equipe saia de uma equipe medíocre, uma equipe que mais parece uma bagunça, uma baderna, um bando, como diria uma amiga minha, mais parece um bando, e quero transformar eles num time que trabalha junto, que é de alta performance. Então bora, o que você quer de verdade? O que você quer fazer com a sua vida? É isso que o Rick Chester fala. O que você quer fazer com a sua vida? Você vai continuar nessa ou você vai fazer acontecer? Você vai mudar alguma coisa? Você vai aproveitar agora essa chance que você tem nas suas mãos e mudar a sua mente? Começar por uma mudança que começa aqui na sua mente. Eu espero que você tenha pegado essa visão. E que você comece mudando agora na sua mente. E aí você me fala assim, mas como é que eu faço isso agora? Primeira coisa, assiste todas as lives que já estão disponíveis. Eu deixei gravado no IGTV, você pode assistir. Vai pondo devagarzinho, vai assistindo enquanto você tá arrumando casa. Você põe ali, ó, lavando vasilha, você me assiste falando de um livro pra você pegar o conteúdo, pelo menos o resumão dos livros que eu já postei aqui. Começa a seguir gente que seja interessante e que vai te acrescentar de verdade nas redes sociais. E se você puder hoje... Na hora que acabar essa live aqui, já vai lá pra live do Thiago Nigro, que vai começar 9h57 sobre o legado. Já vai, assista de hoje pelo menos. Porque aquele cara tem umas sacadas muito legais que podem te ajudar também. Mas esteja disposto a mudar a sua mente. Se você foi lá e tem uma foto lá no meu feed. Você pode ir lá na foto do feed dos 100 dias e colocar o que você vai fazer nos próximos 100 dias pra mudar na sua vida. O que você vai mudar nos próximos 100 dias? Se não tem nada, você fala assim, pô, não sei o que eu vou fazer. Você escreve assim, nos próximos 100 dias eu vou me esforçar pra mudar minha mente. Porque eu vou ter uma mente de uma pessoa que é de sucesso, de verdade. Eu vou ter uma mente de uma pessoa que faz acontecer, que performa, que é grande por dentro. Entendeu? Fica a dica aí. Nossa live vai chegando ao fim, porque eu falei que não quero fazer ela muito longa hoje, né? Tem que terminar, tô aqui falando e olhando a hora ali. Terça-feira que vem, 9 da noite, tem mais. Provavelmente em outubro a gente mude a data, porque eu vou voltar a ter aula e minhas aulas são nas terças, então não dá pra fazer live na terça, porque eu vou estar assistindo aula.
mas a gente talvez mude para segunda-feira, enfim, não sei, ainda vou olhar. Mas nós vamos continuar fazendo pelo menos até o final de outubro. Eu tenho mais livros para trazer para vocês. Eu espero que esteja de verdade acrescentando na sua vida. É muito bom estar aqui. E o que vocês precisarem, vamos manter contato, seja pelos stories, seja pelo direct, seja na live, lá no LinkedIn, enfim. Vamos crescer e vamos crescer junto. Pega a visão aí. Rick Chester com vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.